Terrivelmente evangélico. Eita expressão terrivelmente infeliz. Você que é evangélico como eu, sabe o que significa terrivelmente evangélico? Você sabe o que caracteriza uma pessoa assim? Terrível significa algo pavoroso ou aquele que causa terror. Terrivelmente, então, quer dizer aquele que age de modo aterrorizante. Você já se perguntou por que dizem terrivelmente evangélico em vez de profundamente evangélico? Eu me fiz a mesma pergunta e a resposta que eu encontrei quero compartilhar com você, que também está horrorizado com a sucessão de escândalos e crimes dos assim chamados terrivelmente evangélicos. Eu sou José Roberto Cristofani e neste episódio da série A Ótica do Pregador vou tratar do tema terrivelmente evangélico e nada cristão. Vem comigo! Pode parecer apenas um erro na escolha de palavras, mas dizer que alguém é terrivelmente evangélico tem mostrado uma face tenebrosa do mundo evangélico brasileiro. Eu quero mostrar para você que a expressão terrivelmente evangélico não foi um erro na escolha de palavras. Pelo contrário, foi uma expressão intencionalmente usada para se referir a um grupo de pessoas alinhadas com um determinado projeto de sociedade, que pouco ou nada tem de cristão. Você discorda? Tudo bem, eu respeito isso. Talvez eu esteja exagerando mesmo. Vou ver a questão por outro lado, primeiramente. Usando de boa vontade para compreender a expressão terrivelmente evangélico, eu diria que ela deveria se referir a alguém super comprometido com os princípios e valores do Evangelho. Deveria se referir a alguém que professa o nome de Jesus ao dizer Senhor, Senhor. Deveria se referir a alguém mega empenhado em promover os ensinos do Mestre. Terrivelmente evangélico deveria se referir a alguém comprometido até o último fio de cabelo com a prática dos valores do reino de Deus, que são, segundo a Bíblia, justiça, paz e alegria. Mas não é isso que a gente está vendo. Diariamente, os terrivelmente evangélicos estão tomando as páginas dos noticiários. E não é por causa da justiça, da paz ou da alegria. Muito pelo contrário, é por causa de injustiça, de conflitos e de tristeza. Muita tristeza. Você não se sente triste ao ver o prefeito do Rio de Janeiro montar um esquema de pessoas violentas para impedir os cidadãos e a imprensa de manifestar sua insatisfação com o sistema de saúde? Você não fica indignado com as notícias sobre a ação homicida de Flor de Lis, dos escândalos envolvendo Everaldo, a quem eu me recuso chamar de pastor? Veja que não é uma questão de falta de boa vontade. É que não dá mesmo para fechar os olhos para tanto horror assim. Por isso eu fiz a pergunta, por que terrivelmente evangélico em vez de profundamente evangélico? A resposta é porque os terrivelmente evangélicos têm ideias e práticas que são terríveis mesmo. E quais são essas ideias e práticas? O que caracteriza os terrivelmente evangélicos como um grupo? Em que elas diferem dos profundamente evangélicos ou simplesmente cristãos? Quero mostrar para você algumas coisas que essas pessoas têm em comum. Vou alistar 3 características que eu penso que todas elas compartilham. A primeira característica das pessoas terrivelmente evangélicas é a ideia de que Deus as chamou para uma guerra santa, uma cruzada moral na qual os fins justificam os meios. Veja o triste episódio da menina de 10 anos estuprada pelo tio e chamada de assassina pelos terrivelmente evangélicos. Você pode assistir aqui no canal o vídeo que gravei sobre esse assunto.
é o episódio 10, com o título Que Deus Permitiu uma Barbaridade Dessa. Aproveite e se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, as palavras da ministra Damares de que é momento da igreja ocupar a nação é um indicativo dessa consciência messiânica de que existe um chamado para combater as forças do mal que atuam em nossa nação. Mas é preciso que a gente pergunte a qual igreja ela está se referindo, pois nem todos que somos a Igreja de Jesus compartilhamos com essa ideia de misturar política com religião da forma como estão fazendo e fazendo em nosso nome. A segunda característica das pessoas terrivelmente evangélicas é o uso distorcido que elas fazem da Bíblia. Para justificar suas ações, essa gente usa a palavra de Deus a seu favor. Por exemplo, o prefeito do Rio, após reportagem que o acusou de ser o responsável pelos chamados guardiões do Crivella, postou em seu Instagram o texto bíblico de Jó 19:25. Porque eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará em meu favor. Aponto dois problemas no uso da Bíblia aqui. O primeiro problema é que o versículo de Jó não diz se levantará em meu favor, e sim se levantará sobre a terra. Veja que a passagem bíblica é distorcida completamente para dizer o que ele quer que a Bíblia diga a seu favor. A palavra de Deus, neste caso, deve se amoldar à vida dele e não ao contrário como deveria ser. Isso me lembra muito o diabo citando as Escrituras para Jesus durante a tentação. O segundo problema na citação do texto bíblico é que, ao apelar para as Escrituras, Crivella se coloca acima da lei dos homens, como quem diz: Deus é meu juiz, é Ele a minha lei, somente a Ele devo satisfação. Sigamos então. A terceira característica das pessoas terrivelmente evangélicas é a noção de que o melhor sistema de governo é a teocracia. Teocracia é um sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso. Isso pela encarnação da divindade no governante. Na teocracia, as instituições estão subordinadas ao poder daquele que governa em nome de um Deus. Por que eu digo que os terrivelmente evangélicos desejam uma teocracia? Porque há por parte deles um constante ataque às instituições democráticas, exigindo, por exemplo, o fechamento do Congresso, uma intervenção militar e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, o ataque ao Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício e tochas, ocorrido em junho, estava o grupo 300 do Brasil. 300 do Brasil, segundo a sua porta-voz, é um grupo inspirado no texto bíblico de Juízes 7,16, onde se diz que Gideão separou as tropas em grupos de 300 homens para lutar contra os midianitas, os seus inimigos. É importante lembrar que o Ministério Público considerou o Grupo 300 do Brasil como uma milícia armada. O fato mais aterrador nisso tudo é que um deputado disse que não era um ataque, mas um culto diferente, com fogos de artifício. A Polícia Militar do Distrito Federal confirmou que o grupo havia feito um culto antes do ataque. Que barbaridade! Isso é mesmo aterrorizante. Os terrivelmente evangélicos, portanto, podem ser identificados por três características. A primeira é a sua convicção de que estão lutando uma guerra santa. A segunda é pelo uso distorcido que fazem da Bíblia em seu favor. E a terceira é pelo desejo de implantar uma teocracia como forma de governo. Creio que você pode ampliar essa lista de características. Coloque aí nos comentários outros elementos que você acha que descreve bem os terrivelmente evangélicos.
Diante disso que eu falei, você pode dizer que existe muito exagero da imprensa. Eu concordo que uma parte da imprensa adora alimentar fogo com gasolina, mas mesmo dando todos os descontos para esse exagero, o que resta ainda é bastante para ver a situação como ela realmente é. Para não ser tendencioso, eu procuro ouvir a análise de pessoas que não são jornalistas, para ver como elas analisam os fatos que estou comentando. Eu ouço psicólogos, professores conceituados em suas áreas, filósofos e outros analistas que não fazem parte da imprensa. E o que eles dizem a respeito dos terrivelmente evangélicos, muitas vezes, é bem mais duro do que aquilo que a imprensa veicula. Como guias do rebanho de Cristo, temos que fazer frente ao que está acontecendo. Temos que nos posicionar de forma clara e ativa. Penso que o nosso papel é instruir nossas igrejas, esclarecendo as dúvidas que surgem diante do estado de coisas provocado pelos terrivelmente evangélicos. Devemos também mostrar às nossas comunidades as diferenças entre ser terrivelmente evangélico e ser profundamente evangélico, ou simplesmente cristão, como eu prefiro dizer. Para mostrar essas diferenças, é preciso que voltemos às Escrituras e aos valores do Reino de Deus, pois a Bíblia é o critério para identificar os verdadeiros seguidores de Jesus. Era isso. Se você gostou, dá um like e compartilha com alguém que você acha que poderia gostar também. Deixe sua opinião sobre o assunto, faça um comentário aí embaixo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Em té.